Boa noite, queridos irmãos e irmãs, uma vez mais, juntos, diante da palavra do Senhor. Eu quero saudar a todos meus irmãos, não somente em Londrina, mas de outras localidades que estão juntos nesse momento para a comunhão na palavra. Realmente que haja ganho nessa noite para o Senhor, para o seu reino, e que realmente a palavra venha ao encontro dos nossos corações e possamos receber toda aquela medida que o Senhor tem para dispensar a cada um de nós. Algumas palavras introdutórias, queridos irmãos e irmãs, e elas são as seguintes: nós devemos encarar este momento não simplesmente como mais uma reunião que iremos ter para o compartilhar da palavra, mas nós vamos encarar esse tempo como um verdadeiro encontro do Senhor com o seu povo. E bem sabemos que todas as vezes que o Senhor se encontra com o seu povo, três coisas acontecem. Primeiro é o seu falar. Em segundo lugar, ele quer nos edificar. Mas há um terceiro aspecto que eu quero acrescentar aqui, em ênfase para vocês. Ele quer nos consolar com a sua palavra. Há um texto muito precioso das Escrituras Sagradas, vocês, se quiserem anotar, mas eu vou citá-lo já para vocês e dizê-lo na sequência, do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Ali está escrito assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Você já pensou na profundidade dessa verdade? Eu estava meditando sobre esse texto em rápidos momentos e subiu ao meu coração aqui a seguinte realidade sobre esta passagem. Aqui está um travesseiro de Deus para os seus filhos. Olha só que palavra, querido irmão, querida irmã. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Não são palavras profundas? Quem disse estas palavras foi o mesmo que criou todo esse universo. Então, estas verdades precisam, de modo real, realmente consolar e confortar nossos corações. Nós vamos ter ainda uma palavra de oração e vamos, na sequência, ainda compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para estar aí junto dos meus irmãos estudando. Nosso maravilhoso e querido Pai Celestial, fala-nos nessa noite pelo Teu Espírito. Queremos conhecer a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Entregamos esse tempo de comunhão em Tua Santa Palavra ao governo do doce e maravilhoso Espírito Santo. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Como os irmãos bem sabem, o tema ou o encargo que eu tenho no coração para estar partilhando com vocês tem o seguinte destaque: faróis que apontam para a vontade de Deus. Vamos guardar esse tema, essa verdade no nosso coração, depois nós vamos capturar essas palavras e vamos prosseguir para meditar sobre aquilo que o Senhor tem a nos falar nessa noite. Mas permitam-me dizer algumas palavras ainda introdutórias. Em meio ao mundo turbulento, desorientado, adoecido e possuído talvez a grande parte da humanidade, muitos cristãos, possuído por aquele terrível mal satânico chamado medo. Onde, então, diante dessas circunstâncias, onde o cristão pode encontrar segurança? Onde o cristão pode encontrar descanso? Onde ele pode encontrar paz para a sua alma, muitas vezes aflita e em tribulação? Deixe-me repetir. Nós estamos vivendo num mundo turbulento, num mundo desorientado, não sabe para onde vai, adoecido e picado, talvez, pela pior malignidade que há em Satanás com relação à humanidade, não só a humanidade em geral, mas com relação aos cristãos. O medo. O medo tem paralisado muitos. E nós precisamos, diante desse quadro tão terrível, exatamente buscar responder onde o cristão pode encontrar segurança, onde ele pode encontrar descanso e paz para a sua alma atribulada.
Há pouco eu fiz a menção de um texto para vocês, de João 14:1. Lembram-se? O travesseiro de Deus para os seus, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Que palavras maravilhosas. Agora deixe-me falar de um cobertor para os filhos de Deus, dados pelo próprio Senhor. Você vai anotar Salmo de número 4, versículo 8. Lá está escrito assim: em paz eu me deito, e logo pego no sono, porque somente tu, Senhor, me fazes repousar em paz e em segurança. Que cobertor maravilhoso é este que o Senhor nos dá. Que palavras consoladoras nós temos diante dos nossos olhos e dos nossos corações. Então nós temos, por um lado, um travesseiro, mas nós temos um cobertor. E ambas as realidades partem da onde? Da palavra de Deus. Ah, queridos irmãos e irmãs, como nós precisamos do socorro do Espírito Santo para que estas verdades se tornem realidade para nós. Para que esse texto que há pouco mencionei e já recitei para vocês, do Salmo 4, verso 8, seja de fato uma experiência na sua vida, na minha vida em realidade. Colocar a cabeça no travesseiro e dormir com esse cobertor maravilhoso da promessa preciosa do nosso Senhor, que Ele está conosco. Que palavra, irmão, irmã, que já serve para nós meditarmos sobre ela. Ainda permita-me colocar algumas coisas ainda dentro do aspecto introdutório. O que será que está reservado para nós, povo de Deus, num futuro próximo? Esta expectativa do porvir, queridos irmãos e irmãs, tem consumido muitos corações de irmãos e de irmãs. Não poucos, de fato, estão entrando para crises de ansiedade, crises de depressão e até pânico. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos levar esse assunto a sério. Nós temos diante de nós um caminho glorioso, maravilhoso, que, apesar das circunstâncias nas quais nós estamos inseridos, nós somos um povo que deve testemunhar. Nós temos um Deus que governa. Nós temos um Deus poderoso, que Ele está no controle de todas as coisas. Agora, diante dessa circunstância, onde nós iremos buscar orientação segura para prosseguirmos em nossa jornada? Será que nós temos um caminho nesse mundo caído para nos ajudar? De forma alguma. Mas eu quero dizer para os meus irmãos, aleluia, nós, o povo de Deus, nós temos uma fonte, e esta fonte nós podemos recorrer com segurança, e ela tem a seguinte expressão: a palavra de Deus. É da palavra de Deus, queridos irmãos e irmãs, que nós extraímos todas as orientações para as nossas vidas. É através dela, é através dessa palavra maravilhosa, que nós poderemos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. É através da santa palavra de Deus. Então, quando você e eu estivermos lendo a palavra de Deus, que realmente não somente leiamos a palavra de Deus, mas nós possamos meditar na palavra de Deus, que nós possamos, de fato, internalizar essa palavra para que ela se torne vida em nossos corações. É somente nesta palavra que nós conheceremos o lugar mais seguro desse universo, que é estarmos no centro da vontade de Deus. E exatamente nesta maravilhosa vontade, nós encontraremos aquelas três realidades que nós há pouco mencionamos. Nós precisamos de segurança, nós precisamos de descanso e nós precisamos de paz para as nossas almas. E, queridos irmãos e irmãs, com isto no coração, nesta noite eu quero apresentar para os meus irmãos 7 faróis, 7 luzes que apontam para a vontade de Deus. Agora, permitam-me antes explicar por que eu estou usando esse termo faróis.
é um termo muito importante para a nossa reflexão nesse momento. Eu tenho no meu coração aquela ideia dos faróis marítimos. E os faróis marítimos tinham e têm uma função primordial para os navegadores. Normalmente, eles são instalados junto ao mar, ou na costa marítima, ou mesmo em ilhas próximas. E eles têm uma finalidade muito crucial, muito primordial, muito importante para os navegadores. Eles indicam as embarcações, eles indicam aos comandantes dos navios, aos pilotos dos navios, primeiramente, locais perigosos, onde há recifes. E esses recifes, se não deles forem desviados os navios, eles trarão grande avaria, podendo mesmo afundar esses navios. Então, a primeira finalidade está dentro desse aspecto, é avisar os comandantes, avisar os navegadores, aqui tem perigo. O segundo aspecto importante é mostrar o lugar onde há dunas de areias, onde há exatamente aqueles montes de areias, dunas de areias que são capazes de encalhar os grandes navios. Então, primariamente, estes faróis têm como finalidade exatamente isto: salvar, realmente evitar que os navios entrem pelos caminhos dos recifes e das dunas, para que eles nem sofram avarias e para que eles também não venham encalhar. Mas há uma outra finalidade muito importante com relação aos faróis, que é indicar ao piloto ou aos pilotos dos navios a entrada segura para os portos. Não é maravilhoso isto? Então vejam a importância dos faróis para os navegadores. E é bem verdade que hoje nós temos um mecanismo muito moderno. Nós temos os GPS, nós temos as comunicações por satélites, mas até hoje a segurança que é dada aos navegadores procede ainda desses velhos e antigos faróis que existem desde 200 anos antes de Cristo. Não é impressionante isto? Então, por esse motivo, então, eu escolhi esta palavra faróis. Então, o que nós vamos ver logo mais, exatamente, descrever 7 faróis que nos apontam com segurança para a vontade de Deus. E como nós já temos dito, quando nós vamos e encontramos a vontade de Deus, que é o centro da nossa segurança, centro do nosso descanso, centro da nossa paz, nós encontramos o maior tesouro para cada um daqueles que fazem parte do povo de Deus. Isso é maravilhoso. Agora, queridos irmãos e irmãs, assim como os navegadores, eles, de fato, precisam dos faróis para orientá-los, para que eles possam conduzir em segurança os seus navios aos portos e de modo seguro, evitando aqueles problemas, aquelas dificuldades e dando direção correta até eles chegarem ao destino final. Nós também, como cristãos, nós precisamos de faróis que apontem para a vontade de Deus. Pois somente assim nós encontraremos segurança, descanso e paz para as nossas almas. É somente dessa forma que nós chegaremos em paz ao porto seguro. Então, queridos irmãos e irmãs, é muito importante que nós olhemos para estas realidades que serão apresentadas com muito cuidado. Realmente que nós tomemos nota, que gravemos em nossos corações, porque são realidades extremamente práticas. São princípios velhos e antigos que foram deixados pelo nosso próprio amado Deus, mas que precisam ser colocados em práticas por todos nós. E hoje, então, vou apresentar para os meus irmãos exatamente estes faróis, né, que são 7, que nos conduzem para a vontade de Deus. Mas para que nós falemos desses 7 faróis, é importante que eu faça a leitura de alguns versos. E esses versos vão nos mostrar algo muito importante, o quão o Senhor anseia e deseja que nós conheçamos os seus caminhos e a sua vontade.
E os textos vão nos mostrar o porquê disto. Então, quero chamar aí o primeiro texto para que os meus irmãos possam abrir suas Bíblias e me acompanhar nessa leitura. Isaías, capítulo 55, do versículo 8 ao 11, é a primeira citação. Vejam só o que o profeta maior Isaías tem a nos dizer. Capítulo é 55, o versículo 8 é o inicial até o 11. Ouça comigo essa palavra. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar, para dar sementes ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Que texto precioso! Vamos juntar essa palavra àquelas outras que nós mencionamos para os irmãos. Que promessa gloriosa que nós temos aqui. Vejam só que os pensamentos e os caminhos do nosso amado Senhor são muito mais elevados, muito mais altos do que os nossos. Ele está dizendo o seguinte: a minha vontade é superior. A minha vontade ela é suprema. Vocês precisam conhecer a minha vontade, porque toda palavra que proceder da minha boca não voltará para mim vazia. Que promessa maravilhosa. Vamos pegar uma outra passagem agora, olhando para uma das orações que o apóstolo Paulo fez quando ele se dirigia aos irmãos em Colossos. É este livro, o livro de Colossenses, no capítulo 1, 2 versículos, 9 e 10. Esses dois versos fazem parte de uma oração que o apóstolo Paulo está fazendo. Então, vejam só, Colossenses 1, versos 9 e 10. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordei, preste atenção, de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Vocês prestaram atenção nessa preciosa porção das Escrituras Sagradas? Aqui está o motivo da oração do apóstolo Paulo. Era para que aqueles irmãos não transbordassem simplesmente do conhecimento da vontade de Deus, mas era do pleno conhecimento da vontade de Deus. Esses versos iniciais servem para mostrarmos o quanto o Senhor anseia que nós conheçamos a sua plena vontade. Sabe por quê? Porque é nessa centralidade de sua vontade que as nossas almas encontrarão segurança, descanso e paz. Isso é maravilhoso. Há várias outras passagens que nós poderíamos citar. Eu vou citar apenas mais uma delas no livro de Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2. Aqui, novamente, há um destaque que o apóstolo Paulo faz, escrevendo essa carta aos irmãos em Roma. Veja o que ele diz. Romanos 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dentre as tão grandes verdades que encontra-se nessa pequena porção das Escrituras Sagradas, bem no final, nós vemos aqui o anseio do coração do apóstolo Paulo em relação àqueles irmãos. Está rogando ao Deus Todo-Poderoso para que aqueles irmãos tivessem as mentes transformadas, renovadas, e desta forma eles poderiam experimentar qual então seria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é glorioso, queridos irmãos e irmãs. Então, estas porções aqui lidas são suficientes para mostrar que quando nós estivermos alinhados com a vontade de Deus, segurança, descanso e paz serão colhidas
por todos nós. Ah, queridos irmãos e irmãs, deixe-me voltar àquele ponto anterior, dizer de uma outra forma, não tem coisa mais preciosa do que você colocar a cabeça no travesseiro e dormir, e puxar aquele cobertor maravilhoso de proteção do Senhor. É assim que nós devemos viver no mundo atribulado, no mundo que está completamente confuso e entregue ao caos. Nós temos um Deus que está governando, queridos irmãos e irmãs. Um Deus que está no comando de todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Agora sim, dita estas palavras, nós vamos então enumerar. Vamos colocar então quais seriam estes 7 faróis que de fato nos apontam para a vontade de Deus. Vamos já, logo na sequência, dizer qual é o primeiro farol. Se você quiser anotar, Escrituras Sagradas. Antes de eu fazer a leitura dos textos que propõem esta verdade, deixe-me reforçar algo para vocês. Eu disse rapidamente, talvez você não guardou. O que eu vou estar apresentando aqui são velhos e maravilhosos princípios da palavra de Deus, que nós precisamos novamente trazê-los ao nosso coração e, de fato, tomá-los como realidade interna no nosso íntimo, para que sejam experimentados de modo real. Então, o primeiro farol, Escrituras Sagradas, e é nessa ordem. Então, vamos pegar os textos correspondentes a esta verdade. Primeiro deles, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 a 17. Aqui nós temos uma palavra maravilhosa do apóstolo Paulo sendo dirigida a Timóteo. Veja o que ele tem a dizer, não só ele, Timóteo, mas a nós também. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que aprendestes e de quem aprendestes e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Que texto maravilhoso! Que texto que é rico, que é impossível nós fazermos qualquer comentário que seja suficiente para esgotá-lo, impossível. Mas aqui está em destaque principal que o apóstolo Paulo está mostrando a necessidade de que nós tenhamos essa clareza no coração de que as Escrituras Sagradas devem ocupar um lugar devido em nossas vidas. Porque, conforme nós lemos aqui, ela é inspirada por Deus. Quando você tem a palavra de Deus sobre as suas mãos, você tem a palavra soprada de Deus. E você deve ler com diligência, não como você lê religiosamente, mas é ler em busca de um tesouro. E esse tesouro é encontrar aquela vontade real, rema, verdadeira para o seu coração. Então, coloque isso no teu íntimo, querido irmão, querida irmã. A necessidade de você debruçar sobre a palavra de Deus. Isso é muito sério. Muitos e muitos cristãos têm negligenciado essa realidade. E este é o primeiro farol que, dentro daquelas 2 realidades iniciais, nos ajudam a evitar os recifes, para que nós, de fato, não encontremos, rochas submersas que vão avariar a nossa vida. E nós não encontremos dunas de areias que nós possamos aí, se nós entrarmos nelas, ficarmos presos ou atolados. Mas nós precisamos destas escrituras para nos livrar disso e também para nos conduzir ao porto seguro. Então, aqui está essa primeira citação e com muitas riquezas que os irmãos podem depois buscar no que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Um outro texto que eu gostaria de citar é Salmo 119, versículo 105. Aqui está uma passagem extremamente conhecida, muito preciosa, mas que é cabível para aqui este primeiro farol. Salmo 119, 105. Vejam só o que diz a Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha só. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
Talvez você saiba disso, mas vamos registrar novamente. Quando nós pensamos no contexto que foi escrito, né, este salmo, nós devemos, de fato, nos remeter para aquela época e pensar como aqueles viajantes noturnos faziam quando era necessário eles prosseguirem a sua jornada. Eles amarravam em seus pés aquelas lâmpadas que eram feitas com o seu material próprio, eram carregadas de óleo e pavis. Então, eles amarravam lâmpadas em seus pés para que as suas mãos pudessem se ocupar com as bagagens. E a cada passo que eles estavam dando, eles estavam iluminando simplesmente o próximo passo que eles deveriam dar. Por isso que a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Uma coisa interessante que devemos pensar, por que o Senhor já não nos revela em série tudo aquilo que Ele deve nos mostrar? Primeiramente, porque Ele é misericordioso. Em segundo lugar, que Ele só nos revela o passo seguinte quando nós somos fiéis àquela medida anterior. Ele nos dá luz para que nós possamos dar um passo seguinte. Se nós respondermos a esta luz, a este passo, Ele vai nos dar outra luz e assim nós vamos prosseguir a nossa marcha. Então vejam só que é através da palavra que nós encontramos isto. Não é precioso isto? Então qual que é o primeiro farol, querido irmão, querida irmã? Escritura Sagrada. Mais um texto com relação a esse primeiro farol. Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Profeta maior Jeremias, 15, verso 16. Vejam só o que diz a Bíblia. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Deixa eu repetir a primeira parte. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria no coração. É assim que nós devemos ler a palavra. É, de fato, buscar como se fosse aquele alimento que vai nos saciar, que vai trazer gozo e alegria no nosso coração. Então, o primeiro farol deve ser voltado exatamente para este aspecto. Escritura Sagrada. Escritura Sagrada. Esse é o primeiro farol. Vamos para o segundo farol, tão importante como este, mas obedecendo a ordem que nós vamos dar. Para que nós possamos ter uma jornada adequada, para que nós possamos nos dirigir de modo seguro ao porto, nós precisamos, então, deste segundo farol chamado oração. Oração. Antes de eu ler 2 textos concernentes a isso aqui, vou dizer algo que eu tenho certeza que é a sua experiência, porque tenho liberdade de dizer, é minha. É muito mais simples para nós pegarmos livros, devorarmos livros, estudarmos livros, assistirmos mensagens, até lermos a palavra de Deus, do que ficarmos 3 minutos, 5 minutos diante do Senhor. Ou eu estou falando alguma coisa errada? Irmãos, há uma batalha terrível quando nós nos colocamos de joelhos diante do Senhor em oração. Então, uma das áreas que o inimigo mais ataca o povo de Deus é exatamente neste aspecto. E este é um farol extremamente importante para que nós conheçamos a vontade de Deus. Se nós não tivermos uma vida de oração, como iremos conhecer a vontade do nosso Deus? Então, as Escrituras Sagradas, sem dúvida, é o marco maior. Mas nós precisamos de uma vida de oração. Este é um canal maravilhoso que nos liga ao Deus Todo-Poderoso. Este é um canal maravilhoso. Ah, querido irmão, isso é uma disciplina. Não pense, você e nem eu, que a nossa carne gosta de orar. Não gosta. Nós não gostamos de orar. Mas nós precisamos subjugá-la pela graça de Deus que já nos foi dispensada, realmente nos dedicar a tempos adequados de oração. 2 textos conhecidos, mas para registrarmos aqui para os meus irmãos. Mateus capítulo 7, versículo 7. Muito simples, dentro daquele sermão chamado o Sermão do Monte. O Senhor Jesus está orientando os seus discípulos e ele chega nesse determinado momento, ele vai dizer o seguinte para nós, Mateus 7,
Mateus 7, versículo 7. Mateus 7, versículo 7. Pedi, diz a palavra de Deus, essas são palavras do Senhor Jesus, e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Olha que texto precioso. Pedi e dar-se-vos-á. Jesus está falando que nós devemos pedir. O Senhor Jesus está dizendo que nós devemos buscar e nós vamos achar. O Senhor Jesus está dizendo que nós devemos bater e as portas irão se abrir. Significa que nós temos um acesso até o nosso Deus. Nós temos, querido irmão, querida irmã, este acesso. Vamos associar a esta passagem uma outra que está no capítulo 6 de Mateus, bem pertinho aí. Capítulo 6 de Mateus, versos 6 e 7. Também faz parte do Sermão da Montanha. Repetindo Mateus 6, versos 6 e 7. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai. Teu pai que está em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Deixa eu repetir para vocês. Quando orares, entra no teu quarto, feche a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto, te recompensará. Que maravilhoso. Há tantos outros textos, mas o motivo de eu estar citando essas duas porções é exatamente para trazer um holofote especial nesse segundo farol que nos aponta para a vontade de Deus. Como que nós vamos conhecer a vontade de Deus se nós não oramos? Se nós não temos uma comunhão, se nós não temos uma ligação com o nosso amado Deus. Então, é uma disciplina. E nós precisamos levar isso muito a sério, querido irmão, querida irmã. Vamos para o terceiro farol. Esse terceiro farol, eu também digo que ele é de extrema importância, e nós vamos nominá-lo como governo do Espírito Santo. Governo do Espírito Santo. Sem a direção, sem o governo, sem a ordem do Espírito Santo, para onde nós iremos, queridos irmãos e irmãs? Como iremos discernir a vontade de Deus para as nossas vidas? Então, nós temos o primeiro farol, as Escrituras. Nós temos o segundo farol, o quê? Nós temos a oração, mas nós temos o terceiro farol, que é o governo do Espírito Santo. Extremamente importante. Não haverá possibilidade alguma, se nós negligenciarmos esse terceiro farol, de nós conhecermos a vontade de Deus. Esses 7 faróis, na realidade, eles fazem uma corrente de ouro, 7 elos de ouro que precisam estar ligadas uma a outra, essas pequenas conexões. Elas precisam concomitante funcionar juntas. E aqui está algo extremamente importante. Será que nós discernimos o que significa ser governado pelo Espírito Santo? Vejam só o que diz Primeira Epístola de João, capítulo 2. Primeira Epístola de João, capítulo 2, inicialmente o versículo 20. João está escrevendo essa carta àqueles irmãos. Veja o que ele tem a dizer nesse verso bem curto, mas muito profundo. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Olha só. Aqui, quando João está escrevendo essa carta, ele está dizendo com clareza, vocês já têm unção, vocês já têm o Espírito Santo que vem do Deus Todo-Poderoso. E todos têm conhecimento. Olha que palavras ousadas. Querido irmão, querida irmã, você nasceu de novo. Quando você nasceu de novo, o teu espírito foi regenerado. Ele se tornou, sabe o quê? Morada do Espírito. Você tem unção sobre você. Mas vamos pensar juntos, conectar nos faróis anteriores. A palavra de Deus deve ser uma realidade para o seu coração. Você deve amá-la. Não somente amá-la, você deve meditar nessa palavra. Não somente meditar, você deve, de fato, ler a palavra de maneira incessante. Não tem efeito colateral, querido irmão, querida irmã. E quando nós, de fato, começamos a desfrutar dessa comunhão na palavra, começamos a
nos adequar numa vida também de oração que agrade o coração do nosso Deus, nós vamos começar a experimentar o governo do Espírito Santo. Ou seja, os faróis começam a fazer sentido para a nossa jornada, querido irmão, querida irmã. Nós vamos discernir, vamos ter conhecimento de todas as coisas. O outro verso nesse mesmo capítulo, capítulo 2 de 1 João, é o 27. Vejam só. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Que texto rico! Como os demais, não há como nós olharmos para esse texto e simplesmente, com algumas palavras, simplesmente conseguir interpretá-lo. Mas dentro do seu tom maior que estamos destacando aqui, novamente, João está insistindo que a unção que nós recebemos dele, de Deus Pai, ela permanece em nós. E não temos necessidade de que ninguém nos ensine, porque nós temos um discernimento, porque o Espírito Santo está em nós. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, não é falsa, permanecer nele, esse Deus Todo-Poderoso, como também ele vos ensinou. Irmão e irmã, sobre você, sobre a sua vida, intimamente, habita Deus Espírito Santo. Ele se revela a você. E exatamente quando nós começamos a exercitar o nosso andar no Espírito. Já vamos fazer uma citação que vai nos dar uma orientação sobre este aspecto do andar no Espírito. Então, nós conseguiremos, então, a compreender o que significa estar, de fato, sendo norteado por esses faróis que nos apontam para a vontade de Deus. Lembre-se, a vontade de Deus, o centro dela é a maior riqueza para a sua alma em aflição. Porque quando você estiver, de fato, no centro dessa vontade, você terá sempre segurança, você terá descanso e você terá paz. Não é isso que tanto nós precisamos num mundo tão atormentado como este no qual nós estamos inseridos? Lembre-se, nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. A outra porção, dentro desse terceiro farol, está em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, verso 14. Ali vocês vão encontrar Paulo escrevendo àqueles irmãos em Roma, e ele chega num determinado momento e diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Olha só que texto precioso. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Vocês percebem que é uma conexão aqui muito preciosa entre sermos guiados pelo Espírito de Deus e sermos filhos de Deus? Mas vale aqui, realmente, um momento de destaque nessa expressão filhos de Deus. A palavra filhos que está aqui é uma palavra especial, ela é voltada especificamente para aqueles irmãos que estão num processo de maturidade. Porque todos nós, quando nascemos de novo, somos filhos de Deus. Mas nós nascemos como todos os demais nascem, filhos bebês. Mas o Senhor não quer que nós permaneçamos nesses estágios de bebês espirituais. Ele quer que nós avancemos para a maturidade espiritual. Quer que nós amadureçamos como filhos maduros. Então, esse texto deve ser assim discernido. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos maduros de Deus. E dentro desse andar, dentro dessa jornada, então nós vamos estar, de fato, discernindo. Realmente, através dessa luz maravilhosa, desse farol maravilhoso, o governo do Espírito Santo, o caminho para desfrutarmos da vontade eterna do nosso Deus. Isso é maravilhoso, querido irmão, querida irmã. Uma experiência prática do apóstolo Paulo para nós. Atos 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 e 7. Vejam só como que Paulo tinha uma conexão maravilhosa com o nosso amado Deus. Vejam só o discernimento claro que houve no seu coração num determinado momento da sua jornada.
repetindo Atos 16, versos 6 e 7. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Olha só que impressionante. Paulo e seus demais companheiros tinham feito planos para ir para a Ásia, para a região da Bitínia, mas havia uma sensibilidade no coração do apóstolo Paulo, tamanha que o Espírito Santo conseguiu comunicar no seu coração: não, não, não. Não é esse tipo de sonorização que nós precisamos no nosso coração. Por que Paulo discernia isto? Porque Paulo, com certeza, lógico, em outras maneiras de nós expressarmos, mas Paulo, ele tinha as Escrituras Sagradas, de então, que ele tinha em seu poder, que era o Velho Testamento, mas ele tinha, de fato, uma comunhão de oração maravilhosa com o nosso Deus, e ele era governado pelo Espírito Santo. Então, ele podia desfrutar da vontade de Deus. E a vontade de Deus era que ele não fosse naquele momento para aquela região que mais tarde ele acabou indo, mas não naquele momento. Então, um farol maravilhoso que precisamos, de fato, pensar, refletir sobre ele, meditar sobre ele, é o governo do Espírito Santo. Esse é o terceiro. O quarto farol, importantíssimo para nós, isso começa a mostrar alguns aspectos que envolvem a nossa sensibilidade espiritual. Eu vou chamar esse quarto farol aqui, que aponta para a vontade de Deus, de paz interior. Paz interior. Mas o que eu quero dizer com isto? Deixa eu dizer o que a palavra vai nos ajudar sobre isto. Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Vejam só o que Paulo, ao escrever essa carta àqueles irmãos em Colossos, diz àqueles irmãos. Vejam como que a paz interior era algo importante. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Já pensou sobre isso? Paulo está dizendo aqui, seja a paz de Cristo o árbitro. O árbitro é aquele que apita, aquele que sinaliza, aquele que diz pare e aquele que diz siga. Não é impressionante Paulo jogar um peso, uma responsabilidade como esta no coração dos irmãos? Mas por quê? E eu estou classificando essa paz interior como um farol. Tudo isso tem que ser decorrente do quê? De uma vida de experiência nas Escrituras Sagradas, de uma vida de experiência de oração, de nós discernirmos, de fato, o governo do Espírito Santo. Aí nós vamos ter uma paz interior. Agora, não é qualquer paz. Eu tive paz no meu coração. Mas de onde procede essa paz? Ela é produzida por qual elemento? Não é qualquer paz que Paulo que se refere aqui. O texto vai nos dizer qual é esta paz. João, capítulo 14, versículo 27. Evangelho de João 14, verso 27. Diz a palavra de Deus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha só que palavra do Senhor. Como que nós podemos ouvir a voz do nosso amado Senhor? Ele está dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Exatamente por todas aquelas situações que eu falei anteriormente. Nós precisamos colocar aqueles faróis como elos de ouro ligados uns aos outros. E aqui está um deles, paz interior. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Irmão, irmã, você tem tido paz de Cristo? Você sabe que rumo tomar da sua vida? A que decisão que você deve realmente seguir? Em meio a tantas circunstâncias tão contraditórias, o que fazer? Isso individualmente e coletivamente. Para onde devemos ir? Como disse lá na introdução, o que está reservado para nós nesse tempo por vir? Nós vamos, de fato, ser guiados emocionalmente por esses movimentos que estão à nossa volta ou vamos ser guiados pela paz de Cristo?
Irmão, irmã, há um farol seguro que nós podemos, de fato, nos agarrar a ele, pegar, olhar para ele, porque ele tem uma luz clara, é a paz interior. Não qualquer paz, mas é a paz de Cristo no seu coração. Isso tudo decorrente dos faróis anteriores. Não é maravilhoso isso? Então, este é o quarto farol, a paz interior. Vamos para o quinto farol. Algo extremamente maravilhoso da palavra de Deus. Voz do bom pastor. Voz do bom pastor. Não somente devemos ser norteados por aquela paz maravilhosa que esse mesmo amado Senhor, pela sua voz doce, que há pouco nos referimos a ela na leitura feita. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aplicaremos esse texto também para esta realidade. A voz do bom pastor, essa doce voz, que quando ela chega no nosso coração, vai dizer o seguinte: aquieta-te, eu estou no comando. Aquieta-te, eu estou no governo. Ah, querido irmão, querida irmã, esta voz doce do amado da nossa alma precisa penetrar fundo no nosso coração, em meio a tantas circunstâncias contraditórias, como há pouco disse. Essa voz, ela precisa realmente ganhar um som alto, e esse som vai se traduzir em palavras vindas dos seus preciosos lábios. Aquieta-te, eu estou no comando. Eu não perdi o controle de nada. Não é maravilhoso isto? Vamos agregar uma outra passagem aqui para vocês virem o quão maravilhosa é esta realidade. Agora vamos para o profeta maior Isaías, capítulo 30, versículo 21. Isaías 30, versículo 21. Vejam só o que o profeta maior tem a nos falar. Quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Não é maravilhosa essa promessa? Mas só que a grande questão nossa, querido irmão, querida irmã, é ouvir, é discernir essa voz. Há tantas vozes na nossa volta, não é verdade? Nós ouvimos tantas vozes, tantos barulhos. Como discernir a voz do amado da nossa alma? Então, nós precisamos entender o que é ler as Escrituras, o que é meditar nas Escrituras, o que é, de fato, amar as Escrituras. Nós precisamos compreender o que é uma vida de oração. Nós precisamos, de fato, compreender o governo do Espírito Santo agindo em nós. Nós precisamos, de fato, discernir essa paz que há no nosso coração. São faróis que são instalados no transcorrer da nossa jornada, que estão aí trazendo luzes para iluminar os nossos caminhos até chegarmos ao porto seguro, em meio a um mundo de confusão. Ah, querido irmão, querida irmã, lembre-se, quem está no comando é o Senhor. Mas Ele deseja que você, de fato, o coloque, de fato, naquele lugar importante do navio da sua vida, para Ele comandar todas as coisas que envolvem as suas decisões, tudo aquilo que envolve a sua vida, a sua existência. Então, nós estamos diante aqui desse quinto e maravilhoso farol, a voz do bom pastor. Há apenas mais uma passagem com relação a isto, 1 Coríntios 14, versículo 10. É um texto que vai nos trazer um princípio muito lindo. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Há pouco estava dizendo isso, há tantas vozes, e todas estas vozes têm uma comunicação, têm um sentido a dizer a nós, mas nós não precisamos estar aí atentos a essa vozeria que está por aí. Nós devemos ouvir a voz doce e suave do nosso amado Senhor, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Que palavras confortadoras, queridos irmãos, queridos irmãos, não é verdade? Agora, vamos para o sexto farol, muito importante, que envolve questões bastante práticas, que
eu nominei aqui Conselho dos Irmãos Mais Velhos. Isso é muito importante. Conselhos dos Irmãos Mais Velhos. Nós somos parte de um corpo, queridos irmãos e irmãs. Nós somos parte de uma realidade espiritual. É muito perigoso nós encontrarmos aquelas pessoas que, às vezes, até com boa intenção, elas estão em caminhos errados. Elas dizem o seguinte: eu só consulto a Cristo. Cristo é minha suficiência. Eu não preciso de ninguém. Quando eu preciso de algo, eu consulto a Cristo. Eu tenho um acesso direto com Ele. Soa muito espiritual, não é verdade, irmão e irmã? Mas não é espiritual. Me perdoe dizer com toda sinceridade, isso é carnalidade. Porque o único que é suficiente em si mesmo é Cristo. Nós somos parte de um corpo. E como membros desse corpo, nós temos uma medida. E essa medida é parte da revelação que Cristo quer nos dar. Por isso nós precisamos uns dos outros. E quando se fala de conselhos, nós vamos buscar aqueles irmãos, aquelas irmãs que nós entendemos serem maduras, que podem nos ajudar, podem nos orientar. Vejam, por favor, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. O que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso. 1 Coríntios 2, verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Aqui está. Nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo, no corpo, ela se expressa em porções. Ou seja, nós precisamos uns dos outros. Ninguém é suficiente. Só Cristo é suficiente. Então, eu preciso do meu irmão. Eu preciso da minha irmã. E nós precisamos de conselhos de irmãos mais velhos. Quando nós estivermos, de fato, nessa jornada, nesse caminho, surgem situações que nós precisamos, sim, ir diante de irmãos e abrir nossos corações para que eles possam nos ajudar e trazer bons conselhos para que coloquemos diante do Senhor com todas as coisas que nós estamos já recebendo dele. Vamos pegar mais uma porção apenas com relação a este sexto farol. Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Provérbios 11, 14. Veja só. Diz a palavra do Senhor: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Não é isso que nós precisamos? Na multidão de conselheiros, segurança. É algo muito importante nós levarmos este assunto a solo. Nós não somos cristãos de carreira solo, queridos irmãos e irmãs. Nós precisamos uns dos outros. Este sexto farol é extremamente importante, muito importante, para que nós possamos, então, conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Então, vamos somando. São as Escrituras Sagradas, a oração, o governo do Espírito Santo, a paz interior, a voz do bom pastor, conselho dos irmãos mais velhos. E, por fim, chegamos no sétimo farol. Eu deixei este por último, porque ele tem uma importância muito grande. E, normalmente, é onde nós encontramos a maior dificuldade. Sabe como chama esse farol? Ou como nominei? Circunstâncias. Deus fala pelas circunstâncias. Qual é o seu recado quando nós estamos envolvidos em circunstâncias que são difíceis, são contrárias àquilo que nós gostaríamos que fosse? Eu vou ler aqui 3 passagens para os meus irmãos. E nós vamos colocar uma ao lado da outra e vocês vão compreender o que eu quero dizer. A primeira passagem nós vamos ver a experiência de José, para vocês entenderem como que Deus fala pelas circunstâncias. Gênesis capítulo 37, versículo 28. Aqui está mostrando a nós aquele cenário quando os irmãos de José, de maneira invejosa, eles vendem o seu irmão para aqueles mercadores. Gênesis 37, verso 28. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, e estes levaram José para o Egito. Aqui está. Olha circunstancialmente a vida de José. Coloque-se no lugar dele. Ou seja, todas as coisas estavam dando errado para José dentro da perspectiva humana.
o que Deus queria falar para José. Na realidade, Deus já havia preparado José anteriormente com aqueles sonhos. Mas o que estava passando no coração de José naquele momento? As circunstâncias não estavam favorecendo o sonho. As circunstâncias estavam contra o sonho, ele poderia pensar. Por que será que, então, José, depois daqueles sonhos maravilhosos que ele teve, depois os irmãos estudem lá, todos os detalhes que envolvem o sonho de José? Mas o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos e irmãs, por que será que logo após aquele sonho, o Senhor não promoveu para ele, falou assim, José, faça tuas malas, você vai pegar o próximo voo para o Egito. E ali você vai chegar a Faraó e dizer que eu disse isto, 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 e então você vai reinar sobre, não só o Império Egípcio, mas sobre todo esse mundo. Por que ele não fez isso? Porque este não é o caminho do Senhor. O caminho do Senhor era circunstancial. José precisava ser preparado para que ele pudesse reinar. Então, aqui está esse método de Deus para falar. Ele usa circunstâncias, é um farol maravilhoso. Agora, vamos comparar esta passagem lida com Gênesis 45, verso 5. Olha só. Então, passa-se vários e vários anos em todo esse trecho, pois os irmãos vão conferir, vários e vários anos, e temos o encontro dos irmãos de José com José. Agora, veja na perspectiva de José o que ele tem a falar para nós. Gênesis 45, verso 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haveres vendidos para aqui, pois para a conservação de vida, Deus me enviou diante de vós. Vai entender? Lá, os irmãos de José, de maneira maldosa, venderam José. Circunstancialmente, tudo cooperando o contrário. Mas aqui, José que teve discernimento. Ele enxergou além das circunstâncias. Ele enxergou a mão poderosa de Deus. Ou seja, o rumo para que a vontade de Deus fosse cumprida tinha que, realmente, esse rumo tinha que passar por este farol chamado circunstância. José, ele não voltou atrás. Ele recebeu aquela realidade. Ele recebeu aquelas circunstâncias como vindas de Deus. E para completar esse pensamento, nesse mesmo livro de Isaías, capítulo 50, versículos 20 e 21, vejam só como José encerra este cenário todo para nós. É o último capítulo de Gênesis 50, versos 20 e 21. Vós, na verdade, intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. E assim consolou e lhes falou o coração. Que Senhor maravilhoso! Olha José. Então consumou-se a vontade de Deus. José experimentou a vontade de Deus. A vontade de Deus na vida de José apontava desde o sonho, mas ele precisava passar por aquelas circunstâncias. Aquele farol maravilhoso que o conduziria a esta realidade aqui. Ele se tornou o grande mandatário do mundo. E ele reconheceu, vocês na realidade intentaram mal contra mim, mas Deus redundou em bem. Não é maravilhoso isto? Então, querido irmão, querida irmã, você está passando por circunstâncias adversas? Este é o caminho, esta é a ideia de Deus para a sua vida. Então, que as circunstâncias não arranquem do seu coração e lábios murmuração, mas arranque louvor e gratidão, porque Deus está no comando de todas as coisas. Há tantas outras passagens que nós poderíamos citar, há tantos outros exemplos, mas nós vamos ficar com este que eu creio que é suficiente. E guarde, querido irmão, querida irmã, não há acasos para a vida da nova criatura. Não há. Não foi um acaso que aconteceu na vida de José, foi uma programação. Foi algo que o Senhor estabeleceu, mas ele precisava ser preparado. Deus quer te usar. Deus quer realmente fazer de você uma bênção. Não como um pregador, não como um ministro, mas uma bênção como uma esposa, uma bênção como um marido, uma bênção como um filho, como um patrão, como um empregado. Ele quer te usar, mas ele precisa levar você para este farol circunstancial para que você possa entender o que é a vontade de Deus para a sua vida nesse momento.
Não há acasos para a vida da nova criatura. Veja, você lembra, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a vontade de Deus. Não é verdade? Estamos indo para o encerramento, pois são 7 as circunstâncias. Sete as circunstâncias que foram notadas aqui, queridos irmãos e irmãs. E eu quero, então, dizer, como palavras finais, que as circunstâncias são preciosos faróis que nos conduzem ao centro da vontade de Deus. É uma preciosa luz nas mãos de Deus. Agora, querido irmão, querida irmã, infelizmente, muitos rejeitam a luz. Muitos rejeitam este farol tão maravilhoso. Sabe o que vai acontecer quando a gente faz assim? Vai acontecer que nós vamos bater contra aqueles recifes. Nós vamos, de fato, encontrar dunas de areias e vão impedir que nós acessemos o porto seguro e nós possamos desfrutar realmente da santa vontade de Deus. Permito ainda, com palavras finais, que em cada farol há uma mensagem. E eu vou, em cada farol, simplesmente dizer 2 ou 3 palavras para vocês, se quiserem anotá-las, colocar em cada farol que for dito. Naquele primeiro farol, as Escrituras Sagradas, vocês podem colocar, escrito naquele farol, bússola segura. Bússola segura. No segundo farol, que é a oração, você pode escrever nele, face a face com Deus. No terceiro farol, que é o governo do Espírito Santo, você vai colocar o senhorio do Espírito Santo. No quarto farol, nós nominamos como paz interior. Coloque ali, em letras grandes, paz de Cristo. O quinto farol, que nós nominamos a voz do bom pastor, coloque lá embaixo, discernimento espiritual. Ou coloque, escreva naquela torre, naquele farol, discernimento espiritual. No sexto farol, conselhos dos irmãos mais velhos, escreva lá, por favor, coração ensinável. E, por fim, no sétimo farol, circunstâncias, escreva lá, Deus governa. Não é maravilhoso isto? Queridos irmãos, queridas irmãs, que os nossos corações e mentes possam, de fato, ser tomados por essas verdades maravilhosas. Que esses faróis sejam uma realidade na nossa experiência, porque eles apontam para a vontade de Deus. E é o lugar mais seguro desse universo, a vontade de Deus. Ali nós encontramos, de fato, segurança, descanso e paz para as nossas almas. O lugar mais seguro desse universo, deixa eu repetir, é o centro da vontade de Deus. Que faróis maravilhosos temos diante de nós. Que realmente o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações. Vamos ter uma palavra de oração com gratidão. Queridos Pai Celestial, ajuda-nos a desfrutar da tua santa vontade, desse tesouro maravilhoso. Ajuda-nos a descansar. Ajuda-nos a encontrar segurança nessa vontade. Ajuda-nos a desfrutar da paz. Conceda-nos a graça dessas verdades, para que elas se tornem realidade em nossas vidas. Nós te pedimos isto, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que o Senhor abençoe ricamente a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor. Amém.